Salve, salve, galera! E aí, como é que vai? Se tu acompanha o canal desde o início, lembra do vídeo de estreia que eu falei sobre as famosas muretas de Santos? Que elas são o atual símbolo da cidade e tal. Se tu ainda não viu, o link tá na descrição aqui embaixo. Mas se você assistiu e prestou atenção a tudo que eu falei naquele vídeo, lembra que eu comentei do antigo símbolo da cidade, o bonde? É dele que eu vou falar hoje, então pula no estribo e senta na janelinha, porque assim como você, eu vim de Santos. Solta a vinheta, Neita! A primeira experiência de transporte em bonde no Brasil aconteceu em 1859, no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. Já em Santos, o serviço de bondes com tração animal chegou em outubro de 1871, na mesma época em que os primeiros trilhos e dormentes começaram a ser assentados para receber as primeiras linhas de bonde, administradas pelo empresário Domingos Moutinho. A linha pioneira circulava apenas na região do centro, mas em 1872 ela foi ampliada para chegar até onde hoje é a Praia do Boqueirão. Naturalmente, com o tempo, outras empresas de roteiros foram surgindo, como a Emerick Ablas em 1875 e a Matias Costa em 1889. Aliás, esse Matias era bichão mesmo, porque graças à linha de bonde que ele inaugurou, uma certa avenida foi aberta, basicamente para ligar a vila, que não por acaso leva o nome dele, até o recém-nascido bairro do Gonzaga. E essa avenida que o seu Matias inaugurou ganhou o nome da esposa dele, Ana. Bom, voltando para a história, durante o tempo que passou aconteceu uma série de aquisições. A empresa do seu Moutinho, a primeirona lá que assentou os trilhos pela cidade, foi vendida para a Companhia Melhoramentos da cidade de Santos, que tocou o negócio até 1894. Nesse ano, a Melhoramentos foi comprada pela Aviação Paulista e depois a Aviação Paulista foi comprada pela Ferrocarril Santista. Fluxo frenético, rapá! Essa Ferrocarril Santista pertencia ao médico e banqueiro João Éboli, que era um dos caras mais ricos da cidade na época. Ele, aliás, também era dono do Castelinho do Outeiro de Santa Catarina. Por falar no Outeiro, tem uma curiosidade muito legal sobre ele que tu pode conferir no nosso último vídeo. Então, aí no quarto ano do século XX surge no cenário a The City of Santos Improvements and Company Limited, ou apenas City. Ela era uma companhia privada que, apesar do nome, surgiu em Londres no ano de 1880 e já administrava serviços públicos em Santos, como a distribuição de água e a iluminação pública. Ela comprou a Ferrocarril Santista do magnata João Éboli e acabou tomando conta também dos serviços de transportes coletivos de Santos e São Vicente. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. A City até que curtiu dominar todos os serviços, mas quando ela comprou a Ferrocarril, acabou ficando sem grana em caixa. Por causa disso, a chegada do bonde elétrico a Santos acabou atrasando. Isso porque a Câmara Municipal já tinha pedido para ele ser implantado. Até porque em São Paulo ele já existia desde maio de 1900. Mas, antes tarde do que nunca, em 28 de abril de 1909, foi inaugurado o tão esperado sistema de bonde elétrico em Santos. E por falar no bonde elétrico, a primeira locomotiva elétrica do Brasil foi construída na primeira fábrica de bondes da América Latina, inaugurada em 1912 pela sempre inovadora City. Ela ficava no mesmo local onde hoje é a garagem da CT na Vila Matias, cuja entrada fica na rua João Éboli. Continuando, no começo tinham só duas linhas eletrificadas. A linha 1, que ligava Santos a São Vicente via Matador, onde hoje está o SESI, na Zona Noroeste, e a linha 2, que descia a avenida na costa, passando pelo Gonzaga, seguindo pela Praia do Zé Menino, até chegar na Praia do Itararé, já em São Vicente. Por causa do atraso na instalação dos postes e da fiação necessária para o funcionamento do bonde na Zona Noroeste, a inauguração oficial aconteceu só com a linha 2 funcionando, num dia de sol e muita festa. Para expandir a frota, em 1936 a City começou a aproveitar algumas carcaças encostadas lá pelo pátio para transformar os bondes de 45 lugares em carros duplos, batizados como articulados. Eles eram montados sobre a plataforma de 2 carris, que era como também chamavam os bondes, ligados por um truque, que é tipo um chassi de carro mais parrudo. Esses novos bondes eram pintados de branco e marrom e podiam carregar 90 passageiros. O primeiro dos super bondes foi o número 300, seguido pelo 302. Os dois juntos adotaram na época o inédito freio por ar comprimido fornecido pela English Electric Company. Fala se andar de bonde nessa época não era muito estilo.
Os bondes de Santos foram soberanos nas ruas da cidade durante todo o início do século XX, mas com o surgimento das primeiras linhas de ônibus, a partir da década de 20, o transporte coletivo sobre trilhos urbanos estava ameaçado. Para tu ter ideia, em maio de 47, a companhia City, que chegou a ter cerca de 220 carris nos trilhos, tinha agora apenas 100 rodando, alguns aliás em precário estado de conservação. Apesar das dificuldades impostas pela Segunda Guerra Mundial, o que mais prejudicava era mesmo a concorrência com os ônibus, que eram mais versáteis do que os limitados bondes com suas rotas fixas. As maiores vantagens dos bondes em relação aos ônibus e que deram uma sobrevida para eles são três: o preço mais acessível, a capacidade de passageiros dobrada e uma vida útil maior. Mas, em 1950, perto de encerrar o contrato de concessão, a City não demonstrou interesse em renovar e avisou a prefeitura que sairia de cena. E essa saída preocupou bastante a população, porque apesar dos ônibus, os bondes ainda eram o mais popular transporte coletivo da cidade, tanto pela menor tarifa, quanto por conseguir chegar a bairros onde os ônibus ainda não chegavam, muito por causa das ruas descalçadas ou em péssimo estado de conservação. Apesar disso, foi solicitado à City que não interrompesse o funcionamento das linhas até que a prefeitura encontrasse uma solução para aquele impasse. Mas a decisão dos chefões da empresa já estava tomada e ela realmente abandonou os serviços de bondes, além de uma história de 70 anos de atuação no transporte sobre trilhos. Foi aí que, 11 de janeiro de 1951, 3 dias antes do término oficial do contrato da City, a prefeitura nomeou uma comissão especial para estudar a melhor forma de finalmente municipalizar o serviço de bondes. Em caráter emergencial, durante todo o ano de 51, as linhas de bondes continuaram sendo administradas pela City, até que em 20 de dezembro do mesmo ano, uma lei criava a SMTC, uma autarquia municipal que seria administradora de todos os serviços de transportes coletivos, tanto os ônibus quanto os poucos bondes restantes. Os anos 60 ficaram marcados como o período da decadência definitiva dos bondes santistas. Nessa época, o maior inimigo dos carris eram os trólebus, um ônibus elétrico, silencioso e muito para frentex, que começaram a rodar na cidade a partir de 63, mostrando-se mais eficientes e práticos que os bondes. Até que em 64, todas as linhas que faziam o trajeto Santos-São Vicente via praia, inclusive a linha 2, a primeira elétrica inaugurada na cidade, lá em 1909, foram todas extintas. Já em junho de 66 foi a vez de desativar o popular bonde da linha 1, que ia para São Vicente via Matadouro. E assim, uma a uma, as linhas de bonde foram desaparecendo, até o dia 28 de fevereiro de 71, data em que circulou pela última vez o bonde prefixo 258 da linha 42, o sobrevivente até então de uma era cheia de histórias e orgulhos. Mas, como dizia o saudoso canal Bumerangue, tudo que é bom, volta. Por isso que em 23 de setembro de 2000 foi inaugurada a inédita linha turística do Bondinho no centro de Santos. O trajeto dela, que começou com 1.700 metros pelo centro histórico, foi sendo expandido gradualmente até chegar aos atuais 5 quilômetros. O passeio contempla o Roteiro de Santa Catarina, o Palácio Ateneu de Brito, que é a sede da Sabesp, passa também pela subida do Monte Serra, além de outros pontos turísticos muito bonitos e interessantes da cidade. Aliás, um dos lugares que o bondinho passa é pelo Marco Zero de Santos, que eu aposto que tu não sabe onde fica. Com a volta do bondinho surgiram vários projetos e novidades, como o Vovô Sabe Tudo e o Bonde Restaurante. Considerado um dos melhores e mais criativos projetos brasileiros de atendimento à pessoa idosa, o projeto Vovô Sabe Tudo, implantado em março de 98, foi reconhecido em 2000 como um dos melhores do mundo, ficando com a posição 318 no Prêmio Internacional de Dubai sobre melhores práticas para melhorar as condições de vida, após ter concorrido com outros 1.200 projetos apresentados por 120 países. O grande mérito do projeto Vovô Sabe Tudo tem sido possibilitar a valorização de homens e mulheres com mais de 60 anos, tornando-os produtivos e capazes de passar os conhecimentos adquiridos ao longo de toda uma vida para crianças e adolescentes carentes por meio de oficinas. No último dia 4 de dezembro de 2015, a motorista da CET, Sônia Maria Naves, de 51 anos, foi oficialmente promovida para a função de motorneira e assim se tornou a primeira mulher da história e a única do país a dirigir um bonde elétrico. Sônia fará parte de um time de 7 motorneiros, que é como se chama o motorista do bonde, e 6 condutores, que é tipo o cobrador do ônibus.
De terça a domingo, eles conduzem passeios pelo centro histórico, contando aos passageiros as histórias do porto, que mais contribuiu e ainda contribui muito para o desenvolvimento do Brasil. A Sônia trabalha na CET há 14 anos e tem bastante experiência dirigindo outros veículos, mas mesmo assim teve que passar por uma série de treinamentos durante mais de um mês, junto com os outros motorneiros, para aprender e se adaptar aos comandos do bonde que, diferente dos outros veículos, são todos executados com as mãos. Dividindo espaço com ela no bonde elétrico está Cristiane Mascarenhas Gonçalves, que é condutora desde 2013. Entre as funções da condutora estão manter a organização dentro do bonde durante o passeio e virar a chave de comando dos trilhos. E ela também é a única mulher que exerce essa função no país. No aniversário de 469 anos da nossa cidade, a Prefeitura iniciou a comemoração entregando para o uso da população o bonde café, que assim como o bonde restaurante é da década de 50, veio de Turim e foi restaurado e adaptado para ter mesas, frigobar, lavabo e acessibilidade completa para até 24 pessoas. Hoje em dia, ele passa perfumando o centro histórico e servindo o melhor do nosso café. É sempre bom lembrar que o bonde impulsionou o desenvolvimento de Santos, contribuindo bastante para a cidade avançar do centro para a orla. Os carris acabaram se tornando parte integrante da paisagem santista, tomando conta das ruas e do coração de todos que os conhecem. E é isso aí, galera. Comenta aí se tu também queria andar no Super Bonde ou quer saber onde fica o Marco Zero da cidade. Se tu gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, segue a gente no Twitter e no Insta, porque a gente sempre posta fotos bonitas da cidade lá, e curte a nossa fanpage no Face para ficar sabendo das novidades do canal em primeira mão. Aqui na tela tá aparecendo outros vídeos para tu ver. A gente se vê semana que vem. Tchau! A empresa anunciou Moutinho, a primeirona lá que assentou os trilhos pela cidade. Que porra é essa? Eu não sei o que é isso. Deve ser um carrinho de mão, horrível, velho. E a linha 2 que descia a vida na costa, passeando pelo Gonzaga. Passeando. Oi, linha 2, e aí?